Students, welcome back! Meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta. Essa aqui é a segunda parte, ou seja, o segundo vídeo, tá, sobre os nossos possessives, sobre como falar sobre os possessivos. Na primeira aula, caso você já tenha chegado aqui sem assisti-la, nós vimos sobre a palavra whose e como nós utilizamos as respostas para todas as perguntas que utilizam whose, certo? Esse segundo vídeo aqui são os possessive adjectives. E no terceiro vídeo, nós iremos falar sobre o possessive pronoun, os possessive pronouns, caso você queira colocar aqui em plural. Então, o link tanto para o primeiro vídeo como para o terceiro estão aqui na descrição do vídeo. So, let's learn English. Vamos aprender inglês. Povo bonito e inteligente, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né, sobre whose, possessive adjectives and possessive pronouns. Já vimos o whose na aula passada, vamos ver agora os possessive adjectives e possessive pronouns. Gente, paremos aqui com essas perguntas. Whose is this cat? De quem é este gato? Temos essa forma aqui de responder, ó. Bom, vamos responder. Ele está perguntando sobre este gato, né? Is this cat? Vamos responder para ele. Simples. This, este é o meu gato. This is my cat. Pronto. Este é meu gato. Certo? Mister, o que é um possessive adjective? Aqui ele, ó. Vou até modificar aqui a cor dele, tá? Para que a gente consiga visualizar ele melhor e destacado dos outros. Pronto. Então temos aqui, this is my cat. Este é o meu gato. Bom, então se eu colocar aqui, whose are these shoes? De quem são estes sapatos? Eu posso responder firmemente que these... Opa, there não. These... Isso, these, agora ó, are, these, are, digamos que seja agora os sapatos de quem? Seja os sapatos dele, então, these are his shoes, esses são os sapatos dele, tá? Então, mister, isso aqui significa my, no caso significa meu, correto? Exato. E his significa dele. Exatamente. Mister, e se fosse dela? Bom, dela seria diferente. Seria assim, ó. These are her shoes. Certo? Aí vocês podem falar o seguinte. Certo, mister? Mas... como é que o senhor sabe que é my? Como é que o senhor sabe que é her? Onde é que eu consigo encontrar essas referências que o senhor está utilizando nesse momento? Bom, vamos para essas referências agora. Let me just delete this. Deixa-me só deletar isso aqui. Não está querendo ser deletado, vou ter que forçar um outro delete. Pronto. E vamos lá, ó. Temos aqui nossa tabelinha. Pronto. Aí a primeira coisa que vocês vão fazer já... Bom, deixa eu até modificar aqui de cor, né, gente? Porque até combina mais. Já que eu sublinhei aqui de verde, vou sublinhar isso aqui de vermelho já para vocês ficarem... Pronto. Aqui. Possessive adjectives, possessive adjectives. Como é que isso aqui funciona? Bom, temos aqui os nossos personal pronouns. E aí vocês já podem perguntar, mister, é quem? Gente, os pronomes pessoais, eu, você, ele, ela para animal objeto, nós, vocês, eles ou elas. Caso vocês tenham dúvidas e não lembrem do assunto, vou colocar o link aí abaixo para vocês lembrarem desse assunto aqui. Tá? Um outro vídeo que eu fiz explicando, ok? Então, vamos entender como é que isso daqui funciona. Bom, gente, para cada pronome que nós temos aqui, nós temos um possessive diferente, tá? Como assim, mister?
Bom, vamos colocar aqui. I, se sou eu tenho que dizer que isso é meu. Então, I, my, certo? Então, continuando, ó, you, você. Então, como é que eu digo seu? Vou colocar your. Pronto. E até vou colocar um asterístico aqui para me lembrar de resolver um bug daqui a pouco que dá em muitos de vocês alunos, tá? Vou colocar aqui só para me lembrar. Vamos lá. He, então, como é que eu digo dele? His. Pronto. E she, no caso, ela, como eu digo dela? Her. Agora, para it, aqui, né? Ele ou ela, para qualquer coisa que não seja ser humano, para objeto ou animal. Então, vou colocar its, com S ao final. Its. Pronto. We, nós. Vou colocar aqui, então, nosso, our. Ok. Próximo, you, vocês, yours. Yours. Pronto. Então, agora o último, né, que é they, aí eu vou colocar, ó, their. Certíssimo. Temos aqui agora já todas as suas posses, ó. Quando eu estiver falando sobre mim, eu, meu, você, seu, ele, dele, ela, dela, it, né? E ele ou ela, dele ou dela, para coisas que não sejam, para coisa que não seja ser humano. We, né? Nosso. You, seus. And they, né? No caso ele, deles, certo? Vamos agora aplicar isso daqui, essa tabelinha, àquilo que nós já tínhamos visto antes. Então deixe-me apenas colocar aqui do lado essa tabela. Isso aqui tá bom. E agora colocarei aquelas outras perguntas que estavam antes. Pronto, aqui estão elas. E agora vocês já conseguem saber por que que eu usei esse my, usei o her aqui, porque esse aqui, né, é sobre o que eu usei como referência. Quando eu fiz essa pergunta, who is this cat? Lá na hora que eu respondi oralmente, né, eu falei o seguinte, bom, esse gato é meu, logo estou falando de mim, ok? Se eu estou falando sobre I, eu, então esse aqui é meu. Logo, this is my cat. Mas se eu estivesse falando sobre eles, tá? Se fosse eles aqui, se eu estivesse falando who is this cat? Bom, esse gato é deles ali, dos dois irmãos ali, de João e de Maria. Então, eu vou colocar, ao invés de my aqui, deixa eu apagar então my, pronto. Eu vou colocar aqui, já que estou falando sobre eles, eu vou colocar this is their cat. Por quê? Porque se eu estou falando sobre eles, quando eu falo sobre eles é their, ok? Então o que eu vou utilizar aqui é their. Próximo. Whose are these shoes? De quem são estes sapatos? These are her shoes. Eles são os sapatos dela. Mas se eu quiser de repente colocar que os sapatos são seus, então vamos colocar aqui, vou apagar her. Deixa eu até separar aqui, pronto. E então, these are, né, eu falei seu, né? Your, opa, you não, your shoes, pronto. Estes são os seus sapatos. E se eu quiser dizer que são nossos, mister? Fácil. Vamos apagar aqui yours, cadê a borrachinha? Your, aliás, pronto. E vou colocar aqui nosso. Perceba que aqui o nosso, cadê nós? We. O que nós utilizamos é nosso, our. Logo que eu vou colocar aqui, our. These are our shoes. Estes são os nossos sapatos. E antes de encerrar,
eu gostaria de tratar com vocês o pequeno bug que eu disse que existe aqui. Eu vou até dar um zoom aqui para verificarmos melhor. Pronto. Gente, olha só. O que é que acontece aqui? Em português, às vezes, nós temos uma pequena complicação com esse seu. Porque a tradução de your é seu. Então deixa eu colocar aqui. Seu. Pronto. Então qual é o bug aqui que acontece, gente? Olha só. Digamos a seguinte frase. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima aqui. E vamos imaginar a seguinte frase. Eu vi... vou colocar aqui embaixo. Eu vi... deixa eu ver aqui. Lucas conversando. É meio complicado aqui de escrever, mas vamos lá. Eu ouvi Lucas conversando com a sua mãe. Opa, com a sua mãe. Pronto. Qual o problema dessa frase aqui? Bom, eu ouvi Lucas conversando com a sua mãe. Era a mãe dele? Ou era a sua mãe? Ela tá falando com você, tá? Olha lá, sua amiga, o seu amigo tá conversando com você. Você aqui de vermelho. Aí ela tá dizendo uma cena que ela viu, tá? O Ozano já vai falando. Miglis, você não sabe o que eu vi. Aqui, pronto. Ela tá falando que ela viu o seguinte. Ela viu Lucas, aqui, provavelmente foi caboetar alguma coisa, conversando com a sua mãe. Pronto, tá? Qual o problema aqui? De quem é a mãe? Ok, eu vi Lucas, né? Ela viu Lucas conversando com a sua mãe, ou vi Lucas conversando com sua mãe, a mãe dele mesmo. Porque esse sua, seu, em português, ele é utilizado para os dois casos, tá? Aliás, para os três. Eu, desculpa, você, ele e ela. Isso aqui é complicado. Por que eu estou trazendo isso aqui agora? Deixa eu até tirar aqui o ícone do bug, porque eu já desbuguei isso aqui. Já estou desbugando. Porque qual é o problema que tem em português? A tradução. Porque em inglês a gente não tem esse erro. Se eu estiver falando sobre você, é your. Pronto. Esse your só se refere a você. Se eu estiver falando, exemplo, eu vi Lucas conversando com a sua mãe. Esse sua aqui em português a gente não sabe, tá? Exatamente sobre quem é. Mas em inglês eu vou ter que colocar, por exemplo, eu vou ter que colocar um desses três aqui, né? Então, ou qualquer um desses, claro. Mas deixa eu colocar aqui your. Pronto. Nesse caso, eu vi Lucas conversando com a sua mãe. Mãe de quem, ó? Ela tem que estar aqui apontando com a sua mãe. Your, você. Então já sei que é a mãe dele aqui, né? Se fosse a mãe de Lucas, então o que iria acontecer o seguinte. Ela ia dizer his, porque a dele. Eu vi Lucas conversando com a sua mãe. Então assim, ó, eu vi Lucas conversando com a sua mãe, com a mãe dele. Percebeu? Então, esse bug aqui acontece. E por que eu estou chamando a atenção? Porque muitas vezes quando vocês vão traduzir, eu vejo demais os meus alunos fazendo isso daqui, ó. Seu, né? Ok. Aí agora quando vai traduzir o your, para traduzir para o português é seu, his, seu, dela, seu, até do cachorro, seu, ok, perfeito. Quando é o contrário, quando é para traduzir o seu do inglês, do português para o inglês, quando é para fazer esse processo inverso aqui, aí os alunos assim, seu, a primeira coisa que vem na mente é your, já coloca your, por mais que seja dele, né? Aí vai colocar your, não, tá errado, dele só pode ser his, dela só pode ser her, ok? Então, your só pode ser para you. Espero que vocês tenham entendido. I hope you have understood everything here, where I'm trying to tell you.
tudo que eu estou tentando falar para vocês. E pronto, vamos continuar nossa próxima aula. Exactly from here, exatamente daqui. Então, daqui nós já aprendemos essa partezinha aqui. Vimos agora, né, os possessive adjectives. And the next class, e na próxima aula, nós veremos exatamente a próxima tabelinha, os possessive adjectives. Pronto! Então, até a próxima aula. See you in the next class. Bye!